Olá, olá, boa noite para você que está, participando conosco, está chegando aqui com a gente nesse mais esse evento da BRH. Você que está aqui no Facebook e você que está também aqui no Instagram. Hoje a gente está com a nossa multi-especialista em multicanais, né? Daqui a pouco eu vou chamar a nossa especialista, querida Cibele, está com a gente. Mas primeiro dizer que é muito bom estar com vocês de novo, terça-feira. Estamos na nossa terça-feira já no Instagram, eu já estou chamando a Cibele. E aqui a gente já vai chamando vocês também para participarem, para transmitirem com a gente, mandarem, chamarem as pessoas, né? Vamos só baixar o volume aqui. Ótimo, assim. Muito legal, muito legal. Nossa primeira experiência em dois canais, espero que vocês aproveitem, né? E sejam muito bem-vindos. Lembrando que esse é um evento da BRH Blumenau e a BRH Blumenau, né, é mantida e patrocinada pela DLB Tecnologia. Então, um abraço aos colegas da DLB, a nossa apoiadora de gestão, Garcia Contabilidade, gratidão por estar conosco, né? Todos vocês que são nossos associados, amigos, nossa comunidade. Vamos chamar a nossa facilitadora, então, aqui, já está com a gente aqui, ó, no Instagram, a gente já está mais pertinho, né? Agora vamos chamar aqui a nossa facilitadora de hoje, a nossa querida Cibele, prata da casa, né? Cibele Sanches, da Rumo Desenvolvimento Humano, já é nossa colega na BRH, me precede aí na diretoria, né? Estou mais recente, né, com vocês na BRH, mas Cibele é multi-especialista em RH, é especialista em quarta revolução industrial, tema de hoje, então estamos com a especialista, vamos aproveitar, mandem suas perguntas, né, suas dúvidas, tanto aqui no Insta quanto no Facebook. Então, formada, né, tem especialização na quarta revolução industrial, vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso, vamos ter uma conversa muito boa. São 20 anos, né, não vamos contar a idade, 20 anos de experiência e lá vai para frente, né, gestão de pessoas, em empresas nacionais e multinacionais. É um grande prazer estar com você hoje, Sibeli. Então, a gente tá junto hoje para conversar um pouquinho, né, sobre o que vai acontecer, né? Nós teremos aí 5 grandes blocos, vamos falar sobre indústria 4.0, mudanças e impactos, o que que é essa indústria 4.0 e depois vamos ouvir a tua opinião sobre o que que a gente pode esperar daí para frente. Mas fiz uma apresentação linda aqui, falei com você, mas queremos ouvir o teu olá, queremos saber o que você está fazendo, como é que você está. Muito bem-vinda, Sibeli. Muito obrigada. Boa noite para o pessoal do Face, boa noite para o pessoal do Insta. Já entraram aqui algumas pessoas, entrou o Gustavo, a Marielle, a Sarinha, né? Então aqui no Face entrou mais gente também. É um prazer, pessoal, estar com vocês aqui hoje, né? E obrigada aí por todas as belas palavras. É uma honra poder estar de novo aqui participando em momentos da BRH, respondendo um pouquinho, né, assim, o que eu tenho feito e tudo mais, além de ter trabalhado bastante, né, venho aí de toda uma trajetória, e se precisar pode contar a idade, tem cabelo branco, é que não tá dando para ver, né, então isso tudo é bacana porque a experiência é vivência. Quando eu estou em treinamentos ou em aula, eu penso, nossa, como você já fez coisa, como é que você conseguiu fazer tanta coisa assim? Eu digo, é porque tem tempo. Está muito tempo na estrada. Então, eu trabalho especificamente, né, com desenvolvimento de pessoas e organizações, tanto preparando elas para o futuro do trabalho, que não é futuro, já é presente, bem como ajudando as empresas a encontrar soluções. Né? É preciso encontrar uma solução para um problema, enfim, então vou trabalhando por esse sentido, né? E alguns tempo atrás eu descobri que um monte de coisa que eu gostava se reunia embaixo de um grande guarda-chuva chamado Quarta Revolução Industrial. E aí veio toda uma série de estudos que culminou, inclusive, nesse momento da gente estar aqui hoje conversando, preparei bastante coisa para esse bate-papo e reforço, né, aqui as palavras que, por favor, gente, mandem perguntas, mandem coraçõezinhos, likes e tudo mais, até porque se deixar eu falando sozinha, eu consigo, tá? Então eu vou ficar falando até amanhã. Então falem com a gente para não me deixar falando sozinha aqui.
Maravilha, vamos juntos. A gente vai ficando de olho aqui, mandando um abraço, né, para o pessoal que está tanto no Instagram quanto aqui no Facebook, lendo os comentários. Você pode mandar suas considerações, a gente vai lendo ou trazendo também para a nossa conversa. Mas vamos lá, então, vamos falar um pouquinho. Explica para a gente, Sibeli, o que é essa bendita indústria 4.0 que a gente está ouvindo falar tanto, tal, o que significa, o que conceitua para a gente essa questão. Perfeito, gente. Então, assim, né? Começa até por assim, ela falou quarta revolução industrial, agora ela falou indústria 4.0, daqui a pouco eu vou falar internet industrial. Será que isso são coisas diferentes, ou transformação digital, ou é tudo a mesma coisa? Tecnicamente, são coisas diferentes, né? A gente acaba trabalhando muito no dia a dia como sinônimos, e tá tudo bem, né? Como disse um professor meu, você é especialista, você tem que falar das diferenças. Eu digo, sim, senhor. E quando a gente vai falar, né, vou puxar primeiro aqui para a quarta revolução industrial, quem já teve comigo em algumas das reuniões que eu faço sobre o assunto, já me ouviu perguntando, né, o que é a quarta revolução industrial? É aquilo que vem depois da terceira e antes da quinta. Né? Sibeli, que resposta besta. Né? Ela parece bobinha, mas ela não é. Né? Quando a gente está falando de quarta revolução industrial, nós estamos falando de algo que vem de um processo. Eu até brinquei antes, né? Eu digo, eu tenho até recursos, né, físicos aqui para a gente ajudar na nossa conversa de hoje, né? E vou chegar aqui mais pertinho das câmeras. Hoje é um dia de testes, né? Quem já falou sobre quarta revolução industrial ou indústria 4.0 já cansou de ver umas figurinhas assim, né? E talvez, eventualmente, em alguma câmera tenha aparecido aí invertido, principalmente no Insta, tá? Mas aí vocês invertem. O que a gente está falando? A gente está falando de um processo. A quarta revolução industrial não surgiu do nada, ela não é uma moda, né? Existem várias coisas dentro dela que podem ser consideradas como moda, entretanto, todavia, contudo, ela vem de um processo evolutivo. Se a gente tivesse mais tempo, eu começava contando da fixação do homem no campo, né? Mas aí a gente não está aqui numa live, é um pouquinho mais breve, então vou começar contando diretamente da Revolução Industrial, quando a gente vai lá para os idos de 1780, não é? Com a primeira grande revolução industrial, que foi o surgimento da indústria propriamente dita. Não é? A gente tinha muita gente nas cidades, precisava gerar bens para essas pessoas, né, para dar atendimento a todo mundo, e até então tudo isso era feito dentro de ateliês, por artesãos, mão de obra, especificamente força manual, né, e precisava ganhar um pouquinho de escala nisso. Então a gente tem a introdução da mecanização, né, e da força tanto hidráulica quanto força a vapor, né, que a gente usa até hoje, mas em uma escala diferente. E isso mudou muito o jeito de produzir. E a gente tem um grande representante desse momento, os grandes teares, né, que foram dos grandes símbolos da primeira revolução industrial. Né? Isso foi andando lá pelos idos de 1900, né? As coisas vão evoluindo, vão mexendo, vai ter mudança no mundo de trabalho e tudo mais. A gente chega num momento de racionalização das linhas de produção. E a gente tem dois grandes movimentos, né? Tanto do Taylorismo quanto do Fordismo, tanto da questão da produção em massa, né? Quanto da linha de montagem. Então, a gente produzir em larga escala, né? E a gente dividir as atividades de trabalho no menor item possível, tá? Então, eu reduzo a atividade de trabalho para aquele menor elemento possível. Por quê? Né? Sabe por quê? Porque qualquer um pode fazer. Né? Esse era o pensamento lá na época. Eu preciso de uma função e aí eu tenho braços trabalhando, eu não tenho cérebros trabalhando. Se alguém está pensando nos tempos modernos de Chaplin, é exatamente isso. Né? É apertar parafuso o dia inteiro. Aí, tudo isso vai evoluindo. Aliás, deixa eu voltar ainda na segunda revolução industrial, porque a gente tem mais um item aqui também, que a gente passa a ter o advento da eletricidade como forma também de gerar potência dentro da nossa indústria. Então, um recurso energético, uma matriz energética diferenciada. E aí vai melhoria, vai isso, vai aquilo outro. A gente chega lá nos idos de 1960, né, e a gente tem a terceira revolução industrial,
que é a automação, né? Muito representada também dentro da indústria automobilística, né, com os braços robóticos. Quem já visitou a indústria automobilística sabe bem do que eu estou falando. Quem não visitou, depois da live, não agora, né, vai lá no YouTube e pede para ver uma linha de produção de automóveis, né? Você tem braço robótico para tudo quanto é lado que se movimenta. É uma coisa linda de ver, né? Por que isso aconteceu naquela época? Porque a gente teve não a criação dos computadores, os computadores já haviam sido criados, mas foi possível colocar dispositivos lógicos programáveis e fazer automatização de máquinas, né, os CLPs, porque isso ficou acessível, né? Já existia, naquele momento ficou, entre aspas, barato, ou seja, não era tão barato assim, mas ficou viável. E aí, mais recentemente, aí a gente começa falando de 2010, mais ou menos, a gente começa a falar de quarta revolução industrial, né? Que muita gente, principalmente aqui no Brasil, entende como, não, isso é automação, né? É botar robô em tudo. Não é, tá? Sim, tem uma grande parte de automação, só que a automação específica da quarta revolução industrial é a automação inteligente. Ou seja, eu tenho um robô que toma decisão. Né? Ele vai analisar a situação e tomar decisão. E isso daí é a primeira revolução industrial também que a gente leva para dentro dos escritórios. Né? Porque eu tenho não só braço robótico trabalhando. O braço robótico ele consegue decidir se eu tenho uma pessoa próxima de mim ou não, né? Próxima dele ou não, para poder, por exemplo, interromper um movimento. Porque aqueles braços robóticos antigos, eles simplesmente, né, dobravam uma pessoa no meio se a pessoa entrasse na área de alcance dele. Então, hoje, desde analisar para ver se está ok ou não uma peça, né, quanto também para ter essa sensibilidade se existe algum risco para uma pessoa, né, quanto robôs de atendimento que a gente tem dentro do computador. E provavelmente todo mundo aqui já conversou com um robô. Não vou citar nomes de empresa para não fazer comercial, mas vários canais de atendimento, quando você digita ou quando você liga, você tem um robozinho tomando decisão. Né? Inclusive aqui em Blumenau temos grandes empresas que trabalham com inteligência artificial. Então isso para a gente falar dos 4 grandes movimentos. Né? E aí a gente tem o que é a indústria 4.0. Né? A indústria 4.0 é o programa que a Alemanha montou, né, pensando nesse movimento de quarta revolução industrial. Cibele, por que a quarta revolução industrial aconteceu agora? Porque a gente tem uma grande capacidade de colocar sensores, né, e processar dados. Se alguém já viu quanto custa para comprar dados para colocar na nuvem, ficou barato. É mais barato você botar na nuvem que você ter um equipamento, né, físico, né, no seu escritório. E se vocês, por exemplo, pegarem, né, um aparelho celular, ele tem mais sensores e mais capacidade de processamento que todo o comando da NASA e a nave que levou o homem à Lua, né, pela primeira vez. E isso é insano. E a gente tem isso dentro do celular para fazer live e fazer selfie. Fazer outras coisas também. Então, assim, ficou barato e acessível, tá? E eu já vou explicar o que é a quarta revolução industrial. Aliás, a indústria 4.0 aqui já te passa a palavra de novo, né? A indústria 4.0 que eu estava comentando é o programa que a Alemanha desenvolveu, né? Se dando conta de todo esse movimento que tinha e se dando conta também de que ela tem uma indústria extremamente poderosa no sentido de precisão, de qualidade, né? Dificilmente você vai dizer, nossa, foi feito na Alemanha, é um lixo. Né? Não, você vai dizer, nossa, foi feito na Alemanha, né? É bom. Então, eles começaram a desenvolver, né, como é que eles adaptavam seus parques fabris, que estava perdendo mercado para produções mais baratas, porque eles não iam competir por preço, eles iam competir por qualidade, por diferenciação e por customização em massa. Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem. Esse mesmo movimento, né, aliás, muito parecido, foi para os Estados Unidos como indústria avançada. Né? Eles têm diferenças que eu não vou entrar aqui, a menos que alguém tenha curiosidade, pode mandar pergunta. Né? Foi como indústria avançada. Né? Para o Brasil, veio como indústria 4.0. Se vocês entrarem em indústria4.0.gov.br, vocês têm o nome e os detalhes do programa aplicado especificamente para o Brasil. Então, isso é um pouquinho
do que é indústria 4.0. Falei demais, né? Não, deu para entender, ficou clara essa divisão entre por que foi mudando os pontos, né? Por que foi acrescentando Uhum, ponto um, ponto 2, fica claro, ficou bem bacana, mas eu fico aqui pensando, sabe, Cibele, que hum, deve se promover muitos impactos aí e mudanças, né? A indústria 4.0 transforma o ambiente humano onde está, né? E é isso uhum. que, olhando para os negócios, né? Como é que você vê impactos e mudanças para as pessoas, né? Nossos associados, nossos negócios, como é que tu vê isso, assim? Que mudanças Uhum, acontecem? uhum. Perfeito. Nós temos diversas mudanças que acontecem, né? E elas podem ser no produto, no processo, né? Ou no serviço. Então você tem diferentes impactos e cada área é impactada de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, eu sempre me lembro de um caso, e aqui eu vou citar o nome porque é um caso público, né? Da Tramontina. Né? A Tramontina, no Rio Grande do Sul, ela produz de tudo, né? Produz talheres, produz equipamentos, produz ferramentas. E aí eu estava escutando um dos responsáveis pela produção da Tramontina e ele disse: eu jamais vou criar uma enxada, sabe, enxada, Uhum. aquela de, De né, levar capinar? para o jardim, né, de capinar, né, essa mesmo. Jamais vou criar uma enxada inteligente. E eu parei e olhei assim, uma enxada é uma enxada? Eu não vou botar automação na enxada, eu não vou botar inteligência artificial na enxada, mas eu vou mudar o jeito de produzir. Eu vou mudar o tipo de material que eu utilizo. Eu vou mudar como está estruturada a minha linha de produção para que eu tenha o quê? Né? Eu tenho cada vez mais ela otimizada, para que eu tenha menos desperdício, menos custo e maior produtividade. Então, quando a gente fala de impactos, né, é da gente poder entender assim, ok, está posto, está colocado, está simples, né, de adquirir algumas coisas que são mais desafiadoras, claro, eu posso evitar que uma máquina quebre. Né? Eu queria que o mecânico conversasse com o meu carro antes de eu levar meu carro na oficina. Né? E tem como, porque o carro tem sensores, só que a diferença é que esses sensores estão só no meu carro. Ele não consegue acessar isso sem o meu carro ser levado para a oficina. Né? Ele poderia dizer assim, né, mandar um WhatsApp para mim, Sibeli, se eu fosse você, eu traria o seu carro aqui na próxima semana, porque ele começou a apresentar uma variação, pode ser que ele pare. Né? Isso a gente pode fazer para máquinas no parque industrial, né? A gente pode fazer para rede elétrica, a gente pode fazer para as coisas dentro de casa, né? Que isso é chamado internet das coisas, né? Eu conectar os equipamentos. Por exemplo, a gente poderia, aliás, a gente já tem, né? A questão é que isso ainda está um pouquinho caro. Uma máquina não, desculpa, uma geladeira que conversa com o mercado, né? E ela faz o inventário do que ela tem ali dentro. Né? E aí ela manda a listinha para o mercado. Já existe. Ainda é cara essa solução. Né? Mas ela existe aqui. A gente tem, por exemplo, outro caso, também vou citar porque é caso público e vale a pena conferir, que é o projeto DILI da Embraco. DILI é D-I-I-L-I. Tá? O que eles fizeram? Sabe aqueles freezers de sorvete, né, ou de bebidas que a gente encontra na padaria, no bar, no mercado? A imensa maioria deles é produzido pela Embraco, aqui de Joinville. E aí, o que eles fizeram? Né? Eles têm todo um projeto de automação, de conseguir reduzir o tempo de máquina parada, porque um freezer de sorvete estragado, parado, né, a carga dentro do freezer custa muito mais caro que o freezer. Né? E eles também desenvolveram dispositivos de marketing para saber quem para na frente da geladeira, o quanto para, se decide ou não comprar. Isso é um exemplo, né, desenvolvido dentro desse impacto de indústria 4.0. Né? E deixa eu só fazer uma paradinha aqui, estou recebendo coraçõezinhos no Insta, né? Então dá um oi pro Ale de Sá, pro Gui, pra Valdete, pro Marcos, pra Sulana, né? Pra Clá, então só dá um oizinho aí pro pessoal. Mandem perguntas, coraçõezinhos e tudo mais para enriquecer o nosso bate-papo. E até se me permite, eu quero lançar uma pergunta aqui pro pessoal.
se nas empresas deles, eles já viram impacto, né, de características de indústria 4.0. Se alguém tiver algum caso legal aí para contar, e mesmo se não for legal, a gente fez, mas não deu muito certo, não tem problema, né? Tá valendo contar também, né? Mandem aí pra gente. Então, e pelo que eu entendi, estava explicando, isso pode ser ações, qualquer tipo de ações que tenham usado conceitos aí de internet das coisas que você falou, quando faz essa ligação, por exemplo, você deu um exemplo para casa ali, mas pode ser que alguma empresa pode ter feito alguma automação, talvez, troca de dados, né, coisas nesse sentido, né? Você falou também de armazenar dados, né? Computação. Na nuvem. Na nuvem. Então, esses tipos de ações, se os nossos colegas perceberam na empresa, vale já como eles já estão participando da indústria 4.0. Já estão participando da indústria 4.0. O Ale comentou aqui que está engatinhando ainda, mas está indo, né? E eu tenho um colega meu que trabalha na empresa dele, né? Que fez a mesma especialização que eu. Então, assim, você tem diversas tecnologias habilitadoras. Por que chegou na quarta revolução industrial? Você tem os sensores, você tem computação na nuvem, você tem manufatura aditiva, que é impressora 3D, né? Você tem realidade aumentada, realidade virtual. Eu já usei em treinamento da Rumo realidade aumentada, né? Que para apostila de treinamento, era a primeira apostila de papel, assim, com um botão de play que funcionava. Né? Então, são coisas que é o estalo da gente fazer, né? Para poder estar colocando. Isso é muito distante, gente. Se alguém aqui sabe o que é Pokémon GO, sabe o que é realidade aumentada. Né? Que é aquilo que coloca algo que não existe de verdade, mas através de um dispositivo você enxerga. Parece tá? que a Amazon, e a gente tem diversos... Oi? Não, desculpa, Sibeli, eu dizer, lembrei que a Amazon lançou aí uma coisa que você aponta na casa e você pega aquele móvel e coloca assim na própria casa. Isso é a realidade aumentada. Realidade aumentada. A IKEA, né, quem participou dos treinamentos da Rumo sobre Indústria 4.0 viu esse exemplo. A IKEA, que é uma grande loja, IKEA ou IKEA, dependendo da onde você está, né, ela tem muito forte nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, que é uma loja de móveis, né, prontos. Ela tem uma campanha de 2013, né, 7 anos atrás, que você tinha exatamente isso. Você, através do leitor, você colocava e montava a sala todinha dentro do seu celular, né? Fazia foto, muito divertido. Pode procurar no YouTube, tem lá, né? Procura IKEA realidade aumentada que vocês vão achar o exemplo. Né? As indústrias de tinta têm aplicativos também. Eu quero saber como é que fica essa parede aqui atrás pintada de uma outra cor, né? Você faz toda essa simulação. Então, essa quarta revolução industrial que você falou para a gente, né? Mas espera aí, pelo que você está me falando, por exemplo, se eu estou lá num cabeleireiro e ele pode botar o meu cabelo diferente antes de cortar, mas daí tu está me deixando confuso. Precisa me esclarecer uma coisa. Se é indústria 4.0, não tem nada a ver com comércio, não tem nada a ver com as outras coisas, só indústria. Tem sim. Explica essa coisa que é muito fácil de confundir, né? É muito fácil de confundir e agora está ficando um pouquinho mais comum das pessoas estarem se apropriando dos termos. Antes era mais frequente e não, eu não trabalho com indústria, isso não é problema, eu não preciso me preocupar. O termo industrial, né, em português ele também significa isso, mas ele é mais associado à indústria, aquela, né, prédiozinho, galpão, chaminé, aquela imagem estereotipada de indústria, linha de produção. Só que industrial é tudo aquilo que é larga escala. Né? Então, o comércio é industrial, né? A escola é industrial, o serviço ele é industrial, tudo aquilo que é em larga escala, ele é considerado industrial. Tá? Porque quem já foi comprar piso e diz assim, você vai comprar piso para sua casa, você vai comprar piso, né, para botar numa área de grande tráfego, então precisa de uma estrutura industrial. Então esse termo ele tem em diversos cenários, tá? De novo, em português ele não tem tão impregnado isso, mas em inglês e em outros idiomas tem, né? Em português, aqui no Brasil, também se tem falado muito de transformação digital, né? Que é ainda tecnicamente uma coisa diferente, mas também derivativa da quarta revolução industrial, que é você fazer negócios, desenvolver negócios através
da utilização de tecnologia. Tá? E aí tem umas pegadinhas também, né? Porque, por exemplo, muito fácil agora, né? Basicamente todo mundo que estuda, que está no colégio, na faculdade, na pós-graduação, está tendo aula online. Virou digital? Teve uma transformação digital? Não. Está usando um recurso, né? E aí é muito interessante, né? Eu dou aula, né? E dou aula através de dispositivos, no presente momento é o que a gente tem de possibilidade de fazer aula remota. Pergunta como é que é a chamada? No papel. Entendi agora. Né? No papel. Então, é demérito da instituição? Não, não é. Né? Ela está fazendo um baita do esforço, é porque ainda não chegou nesse ponto. Então, não é só a gente, não, agora eu transformei digital, agora a gente faz reunião online, né? Já ajudou. Né? Mas o que a gente está fazendo com esses dados? Porque o rico da quarta revolução industrial são os dados, né? E o tratamento que a gente dá para eles. Por isso que nas redes sociais a gente tem algoritmos, qualquer aplicativo que a gente baixa, pergunta lá, você consente? A gente consente, não lê, e depois diz, não quero que use os meus dados, mas a gente já consentiu. Né? Então, o ouro dessa revolução são os dados. E isso muda muito como a gente vai trabalhar. Então, sim, eu posso ir comprar maquiagem, né, sem passar um lápis no olho. Eu posso trocar o meu cabelo sem mudar, né, nada. Eu posso comprar roupa. E no espelho inteligente já existe isso, né? Aonde ele vai fazer toda essa plotagem, por assim dizer, em cima da minha imagem, né? E eu posso fazer essa aquisição. Então, são formas diferenciadas de organizar negócio. Por exemplo, se a gente vai fazer isso para comprar roupa, né? O Ale comentou aqui, né? Verdade, processos analógicos em meios digitais. Exatamente isso o Ale está comentando aqui no Insta, né? A gente tem que pensar de uma forma digital também. Né? Então, já aproveitar os recursos que a gente tem. Porque se, por exemplo, eu tenho, né, o Gui mandou uma coisa que eu já vou ler. Se eu tenho uma possibilidade numa loja de fazer um espelho virtual, né? Eu preciso ter peça no provador? Quanto de estoque eu preciso ter? E isso vai mudando o jeito de pensar o negócio, que a gente começa a pensar digitalmente e a gente reduz custos também. O Gui Barros mandou aqui, a advocacia é uma profissão muito regulamentada, sendo verdade a mercantilização. Todavia, a inovação é muito bem-vinda. Sim, Gui, provavelmente você deve ter, eu estou chamando de Gui aqui porque, né, não sei se é Guilherme, acho que deve ser, aparece Gui Barros aqui para mim. E a gente tem coisas que são, assim, um pouco assustadoras ou surpreendentes, que você ter plataformas que fazem redação de processos ou plataformas que fazem redação de notícias, porque é um processo, aquilo que é processo mecânico, tá? Não estou dizendo que toda petição é mecânica, ou toda notícia é mecânica. Agora, aquilo que não exige cérebro, eu posso automatizar. E vou deixar para você fazer a próxima pergunta e continuar isso. Já estou dando spoiler aqui. Mas Te respondi, Gui. Respondi, Ale. Vai, querido, pode ir. Você estava falando de profissionais, acho que é importante a gente trazer para o centro essa conversa falando nas pessoas, né? Então, começou, você falou de, às vezes, a pessoa não fazer o mindset e tal, mas o que a gente vai fazer então? Vamos precisar de novos profissionais? Como funciona daqui para frente? Ou já começou, você falou de exemplos agora, né? 7 anos atrás, enfim, de situações assim. A gente precisa, a pergunta é se a gente precisa então de novos profissionais para poder vencer essa indústria ou aproveitá-la melhor, né? Você pegou aqui um ponto sensacional, porque não é vencer ela, é ir com ela, né? É ir com ela porque é uma oportunidade de ouro, né? E só fazendo um parênteses aqui, o Ale e o Gui deram joinha, a Grazi também deu joinha aqui, né? Então, estamos alinhando. E pode discordar também, galera. Vai mandando comentário aí pra gente poder dinamizar ainda mais o nosso bate-papo. E falando de precisamos de novos profissionais, sabe que é muito interessante que
Quando eu comecei a estudar mais a fundo a questão de quarta revolução industrial, aí via assim, o profissional do futuro, o profissional do futuro, o profissional do futuro. Até no meu trabalho de conclusão da pós-graduação, da especialização, né, eu botei... obrigado, Graça. Graça mandando recadinho aqui, né? Valeu. Obrigado, Gustavo, também pelo joinha. Vai mandando, gente. Vai mandando aí comentário, coraçãozinho, like, né, que a gente curte. Mas voltando aqui no ponto, né? Eu lembro da minha apresentação, o meu trabalho de conclusão foi especificamente falando de formação de profissionais, né? E eu usei um símbolo de um ônibus espacial. E eu disse, não está vindo um ônibus espacial de outro planeta. Né? É quem está aqui. Porque muitas vezes, agora, mais um parênteses, o Marcos agora mandou coraçõezinhos pra gente, né? Marcos, coraçõezinhos pra ti de volta. Né? Muitas vezes se pensa que o profissional do futuro são as crianças, são os adolescentes. Claro que eles são os profissionais do futuro também. Graças a vários elementos, né, o ser humano está vivendo mais. Né? A média de idade, né, a expectativa de vida, nós estamos batendo lá em 80 e tantos anos. E a gente está vivendo mais e está vivendo melhor. Né? Então, a gente é produtivo por mais tempo. Né? Então, isso também significa que a gente vai estar por aí por mais tempo. Né? Então, não é só quem está nos bancos escolares nesse presente momento, que são os profissionais do futuro. São os profissionais que hoje estão atuando, e como pegou aqui o Ale, comentou com a gente, né, precisa pensar digitalmente, a gente tem que fazer essa mudança. Né? E isso, óbvio que existem novas formações, óbvio que existem novas carreiras surgindo, óbvio que a gente tem carreiras morrendo, né? E algumas delas, na minha opinião, tá, gente? Opinião da Cibele, né? Pode discordar, graças a Deus, né? Porque são funções que a gente não aproveita aquilo que é essencialmente humano. Né? O que é essencialmente humano? É braço ou é cérebro e coração? Né? E isso é o grande diferencial para os novos profissionais. Não é aquele que usa os braços, né? É aquele que sabe usar o cérebro e sabe usar o coração. Tá? Que trabalha com a sensibilidade, com a empatia, de ter insight, de ter inovação, porque inovação não é só racional, né? É a combinação disso tudo. E aí tem um comentário do Gui aqui. Acho fundamental falarmos de inovação para ver que inovar é possível e não é uma ficção, uma realidade distante. Olha só, ele mandou bem na hora que eu estava aqui começando a falar de inovação, né? Já comento sobre isso também, Gui, super bem pontuado o que você colocou. Então, sim, a gente precisa de novos profissionais. A questão é que esses profissionais não estão vindo de outro planeta, tá? São aqueles que a gente já tem aqui. É eu, é você, é todo mundo que está nessa live, que vai assistir, está assistindo ao vivo e que está assistindo na gravação depois também. Se esses profissionais, né, não são exatamente novos profissionais, a gente precisa buscar. Então, a gente tem que se requalificar ou buscar a qualificação? Como é que fica essa questão? E tentar entender também, Sibeli, se puder diferenciar para a gente, para quem está assistindo também, o que é se qualificar e se requalificar. Qual a diferença também entre essas duas questões? Perfeito, perfeito, né? Vou pegar, para responder a tua questão, vou pegar um gancho do que o Guilherme comentou aqui também, sobre inovação, né? Inovação é um processo onde você faz algo de uma forma diferente que agrega valor. O que é agregar valor? Né? Cada vez que eu vou conversar isso é um debate. Como é que você sabe que você agrega valor? Né? Você está num dia que Blumenau, 50 graus à sombra. Quanto vale um copo d'água? Né? Vale horrores. Alguém te vendeu uma água geladinha, né? Se você paga tudo que você tiver na carteira. Né? Há umas 2 semanas atrás, amanheceu um sábado aqui fazendo 3 graus. Né? Eventualmente tem gente que não é de Blumenau assistindo a gente, mas apareceu fazendo 3 graus. Quanto você paga por uma água geladinha para você tomar num dia que está fazendo 3 graus? R$0, né? Tira esse negócio de mim. Porque é algo que a gente não percebe valor, não faz diferença para mim. Se você quer ver se algo agrega valor ou não, tá? Pensa assim, o seu cliente
ele vai pagar com tempo ou com dinheiro isso que você está fazendo? Se a resposta for sim, agrega valor. Se a resposta for não, não agrega valor. E aí eu já vou chegar no ponto da qualificação, tá? Você já tá sacando aí onde é que eu vou parar, né? Tô te acompanhando, tô pensando em entender o que você está querendo dizer. Então, né, a questão da inovação não é só inovação disruptiva, que é a criação do iPhone, né? O mundo é antes e depois, né? A descoberta da energia elétrica, o mundo é antes e depois, né? O desenvolvimento do carro, o mundo é antes e depois disso. Não é só inovação disruptiva, você tem inovação incremental, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer. Hoje a gente está fazendo um experimento aqui, a gente está fazendo uma transmissão em dupla, né? Via Facebook e via Instagram. Depois nós vamos descobrir o que vai dar. Então, por favor, gente, deem feedbacks pra gente, né? Pra gente saber o que? Agregou valor ou não agregou valor. Né? Se agregou valor, a gente repete. Se não agregou, a gente reformula. E isso, né? O que tem a ver com qualificação e requalificação? Qualificar é eu criar alguém do zero. Né? A pessoa não sabe nada, né? Ela está indo para um banco de faculdade, ou para formação técnica, ou para um curso de qualificação, vem para cá vai fazer um cursinho de como a gente faz live. Né? Isso é uma qualificação. Requalificar é eu ter alguém formado que eu preciso mudar o jeito que ele pensa ou o jeito que ele age. Né? Ah, um é mais fácil que o outro. São desafios diferentes. Né? E aí, o que a gente tem? Se a gente considerar que os profissionais da indústria 4.0, que é esse momento que a gente já está vivendo, não é daqui a pouco, ela já está acontecendo, né? A gente tem o quê? A gente tem gente que vai se formar para isso? Tem. Né? Eu me lembrei das minhas alunas, eu dou aula de graduação, e aí um dia eu estava falando de gestão do conhecimento, eu perguntei quem sabia, pergunta aqui para quem sabe, né, o que é a Barça. Eu sei. Né? Aí a melhor maneira que eu achei de explicar para elas o que era a Barça era a Wikipedia impressa. Tá? Gostei. Então, assim, são mudanças do jeito de pensar. Né? Quem aprendeu com a Barça consegue hoje aprender com a Wikipedia. Teve que jogar tudo fora? Não. Teve que fazer algumas adaptações. Né? Para quem está se qualificando agora, Barça não interessa. Né? Você tem uma forma diferente de poder fazer isso. E aí, quando você... o Marcos está comentando, tenho me reformulado todos os dias. Exato, Marcos. Isso é uma questão muito premente agora. Porque, e quero dizer que eu vi a pergunta da Grazi e eu já chego lá, tá? Porque a questão da requalificação, que a gente tem um universo de profissionais altamente qualificados, indústria 2.0, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, que tem uma bagagem incrível, que tem repertório, e a gente precisa fazer pequenas mudanças, pequenas atualizações. Tá? E isso é uma grande sacada, porque tem muita gente, não, vou ter que ensinar Big Data para todo mundo, manufatura aditiva para todo mundo. Não, gente, são pequenos pontos de mudança, né, para a gente transformar o pensamento analógico em digital. Dá trabalho? Dá. Também dá resultado. Porque eu tenho bagagem. Eu tenho feito algumas provocações, né? Assim, quem em fevereiro, né, sabia fazer live? Ou quem em fevereiro já tinha feito alguma live na vida? Eu já tinha. Né? Mas eu fiz mais live em março do que eu tinha feito até então. E acabou tendo um pouco de vantagem, né? Por ter essa experiência, você acabou saindo um pouquinho na frente. Outros tiveram ainda que aprender e tal. Então foi muito bom você já ter experimentado. Né? Exato. Tem algumas coisas que já não tem esse medo. E quando a gente fala de requalificação, né, a gente tem que se dar conta de uma coisa. Quem já aprendeu, quem já é especialista em algo, via de regra, tá? Fica a dica aqui para os nossos profissionais de RH. Né? A gente tende a ficar apegado ao nosso conhecimento. A gente precisa, e uma coisa que é muito importante para a inovação, como lembrou o Gui, né? E para a indústria 4.0, é aprender a aprender e aprender a errar. Aprender a errar. E aí nós estamos falando de erro útil. Ou seja, a gente está fazendo uma experimentação aqui. Depois a gente, aqui na live, né, nessa forma de transmissão que a gente está fazendo aqui para quem chegou depois, né, a primeira vez que a gente está transmitindo com 2 pessoas, porque a gente já teve situações antes de uma pessoa só transmitindo, né,
simultaneamente no Face e no Insta. Então, aqui eu olho para o Face, aqui eu olho para o Insta. Então, a gente vai fazendo esse bate-bola. Vai dar certo? Não vai? A gente está tentando. E para isso, a gente está dando a cara a tapa. Não é? E para isso, a gente se preparou? E para isso, a gente conversou? Então, assim, isso vai da requalificação, da gente estar aberto a aprender, que foi o que o Marcos colocou aqui, e da gente também aceitar o erro. Não é? Que a gente vai debater e que de vez em quando a gente vai errar. E quando a gente errar, a gente não pode parar. Né? A gente tem que entender o que aconteceu de erro para poder melhorar. Ou alguém acha que alguém inventou o iPhone de primeira. É até para Não é? aprender, né? Como é que vai aprender se não houver o erro? O erro é parte importante do aprendizado nesse daí. Uhum. E aí a Grazi perguntou aqui, tá? Desculpa te interromper, só porque Não, faz um tem tempão tudo que a ela ver perguntou. mesmo, né? Porque ela está falando de competência, né? Exato. Ela perguntou aqui, pensando na liderança nesse novo contexto, quais as competências são requeridas nesse cenário? E eu não falei de competências especificamente, né? A gente tem uma série de competências, tem tantas que o Fórum Econômico Mundial coloca, né? Deloitte, tantas outras, que vêm de pesquisas extensas, não é que alguém devaneou, né? E colocou isso. E não é só para liderança, porque um dos efeitos que a gente tem das habilidades que vão ser, já estão sendo altamente demandadas, é a capacidade de liderança, né? Porque não é só liderar o gestor que tem o cargo de chefe, né? A gente tem cada vez mais cenários voláteis, né? Que agora a gente precisa resolver isso, aconteceu isso, tá, 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 tá. Então a liderança ela está ficando pulverizada, porque lembra que a gente falou, né? Quarta Revolução Industrial, eu uso cérebro e coração, eu não uso braço, né? Então eu preciso debater, eu preciso convencer, eu preciso influenciar, eu preciso aprender, né? Tudo isso faz parte do mundo das habilidades, né? E aí eu estou pedindo de um profissional que ele seja crítico, que ele tenha capacidade de análise, né? Que ele tenha capacidade de solução de problemas complexos. E que ele tenha capacidade de liderar quando for necessário. E aí eu vou exercer uma liderança de comando e controle daquele estilo manda quem pode, obedece quem tem juízo? Não. O papel da liderança é muito mais relacional, muito mais saber identificar situações. Óbvio que a gente vai ter momentos de comando e controle, que são momentos de crise. Quando o barco está afundando, ninguém convoca a reunião. A gente manda, né? Porque é uma situação de emergência, mas ela dura instantes. Né? Ela não dura semanas, nem nada disso. Né? E depois de uma situação de emergência, o que um líder de futuro do trabalho faz? Galera, isso aconteceu. Quais são as lições aprendidas? Tá? Então, muito mais troca. Uhum. Eu só comentei com a tua fala, eu pensei, direciona, né? Ele ajuda essa turma a direcionar. E você falando, né, Sibeli, tanto dessa questão das máquinas, a Anne está aqui no Facebook, ó, confirmando isso mesmo, Sibeli. Anne Maria, bem-vinda, Anne Maria Bianchi. Então, é tanta máquina, né? O fator humano. Quando você estava falando, veio isso na minha cabeça, sabe? É tão cibernético e tal. O fator humano vai começando a ser realmente importante, né? Tem que ser mantido de alguma forma. Quando você falou uma hora em um recorte que eu lembro que você falou, toda essa questão de dados, o digital, tal. Eu fiquei, então o humano tem que ficar com o humano, né? E aí tem aquela velha pergunta, a gente nem estava aqui no nosso script exatamente, mas eu lembro muito quando você estava falando, é que aquele medo, vão roubar nosso lugar e tal, o que o ser humano vai fazer no futuro, enfim, me veio essas coisas à mente, por isso quando tu falou, até pensei alto, vai precisar do humano, porque até deu uma viajada. Assim. Mas é isso mesmo, porque assim, a gente precisa colocar os humanos em funções de humanos, não em funções de máquina, né? Eu vou citar algumas profissões aqui com todo respeito, algumas ocupações com todo respeito a quem faz, porque são funções super importantes, base de entrada e tudo mais, né? Atendente de telemarketing. Né? As empresas de telemarketing, elas têm índices altíssimos de rotatividade, porque é um trabalho muito desgastante, porque é um trabalho que basicamente, e aqui eu estou sendo reducionista, tá, gente? Então me perdoem pela simplificação. Ele está lendo roteiro.
Né? Ah, se o cliente responder isso, você diz isso. Se o cliente responder aquilo outro, você diz aquilo outro. Se ele responder tal coisa, né? E são funções. Quem é que é legal com atendente de telemarketing? De verdade. Quem é que é legal? Né? Via de regra, a gente não está afim de ouvir, a gente não quer saber, né? Então a gente dá um jeito de, por mais educado que a pessoa seja, dá um jeito de, cara, não é agora. O que tem muito atendimento sendo feito? Como é uma regra de atendimento, coloca inteligência artificial. Né? Porque a imensa maioria, usa a regra de Pareto, 80% dos casos vão ser 20% das causas. Né? Então você pega e resolve aqueles 80% que é, senhor, você já conferiu se o seu computador está ligado na tomada? Né? E você tira um ser humano de fazer isso para que ele possa fazer aqueles casos que realmente precisa de análise. Né? Ele precisa entender o que o outro coloca. Pegando aqui o que o Guilherme comentou antes, né? E que eu citei da questão da advocacia também, você tem coisas belíssimas para fazer, né? De perceber as diferenças, de perceber onde estão as queixas, as oportunidades, de como você acha os meandros para poder fazer defesas e tudo mais, né? Ou pedidos, enfim. Né? Eu, durante muito tempo, estive à frente de áreas de recursos humanos. Eu lembro de receber processos trabalhistas que era Ctrl-C, Ctrl-V. A gente pensava assim, cara, a pessoa que fez isso aqui não pensa, né? E de vez em quando não pensava mesmo, que eu mandava coisa que não tinha a ver com a empresa. Né? Então, assim, realmente a gente poder trabalhar com aquilo que é essencialmente humano. Até porque esse mundo todo coloca a gente na questão de mundo complexo, mundo volátil, mundo ambíguo e incerto. E aí, gente, precisa muita competência emocional e cognitiva, né? São 3 grandes eixos de competências do futuro, que na verdade são presentes. São competências emocionais, né? Relacionais e, né, a questão de capacidades cognitivas. Aprender a aprender e saber utilizar o que a gente faz. Show de bola. Super bem explicado. Respondido aí, Grazi, tudo certo? Obrigado pela participação, né? Pessoal do Insta aqui mandando abraço, o Rossi mandando lá o oizinho também, obrigado. E para a gente entrar no nosso último bloco, se a gente não tem como fugir, é tendência global, né? Tá aí. O Brasil está cada vez mais, né, entrando nessa revolução, as empresas se adaptando em todos os ramos, não só a indústria, né? Já ficou claro para mim isso. Não só a indústria. Todos os lados, né? É inevitável, não dá para voltar. O que a gente espera daqui para frente, assim, Sibeli? O que tu percebe? Essa indústria 4.0 teve 3, teve 2, teve 4, vai ficar, demora, muda? Qual é a tua visão no contexto, assim, com todas essas... Agora essa pandemia acelerando todo mundo para o digital, né? Como é que fica daqui para frente? Sabe que essa pandemia também, na minha opinião, né, também está acelerando a quinta revolução industrial, porque ela já está no horizonte. Né? Quem escutou no início viu lá eu falando dos anos, né? A primeira revolução industrial foi 1700 e pouco, né? A terceira foi 1960. Então, assim, a gente tem esse período sendo encurtado, por quê? Por causa do giro da informação. Né? A gente está muito mais conectado, o que acontece do outro lado do mundo, a gente leva segundos para saber. Então, é muito mais fácil da gente ter condição de aprender, evoluir e tudo mais. Né? E a gente tem alguns novos desafios aí pela frente, né? E a gente já começa a ver um novo desenho, e a minha aposta está muito em cima da questão biotecnológica, mas isso é a aposta da Sibeli e mais alguns. Né? E aí a pandemia está acelerando isso também. Né? A pandemia acaba acelerando isso. E até isso se confirmar, ou isso se confirmando ou não, a gente tem uma característica da quarta revolução industrial, que é a primeira revolução que a gente olha para o momento e diz, está acontecendo uma revolução. Todas as outras, alguém olhou para o passado e disse, aconteceu. Então, isso gera um pouco de angústia. Então, muito mais do que se preocupar com que nome a gente vai dar, né, é poder abrir a mente. E se eu puder aqui dar 3 recomendações, né, saibam e trabalhem com protótipo, MVP e POC. Protótipo, MVP e POC, tá? Se velho, eu vou fazer cara de inteligente agora, porque eu não sei o que você está falando. Né? Protótipo é a gente fazer um teste de um produto ou de um serviço, né?
Se alguém lembrar de alguns anos atrás, tem um monte de coraçãozinho agora, acho que alguém gostou do que eu disse, né? Quando a gente tinha o Google Glass. O Google Glass não virou da forma como ele foi colocado, mas com certeza ele foi uma inovação, né? O protótipo do Google Glass foi feito com um pedaço de cabide, né? Esse cabide pendurado na parede, assim, para poder fazer o suporte aqui, uns pedacinhos de arame. Isso é protótipo, a gente não precisa ter a condição perfeita. Né? A gente vai fazer o desenho, a gente vai fazer um piloto para poder testar as funcionalidades. É isso que é um protótipo. E quem estuda Design Thinking sabe, o protótipo tem que ser feio, sujo e barato, que é para a gente não se apegar a ele. Né? Então, assim, ó, se não deu certo, você joga fora. Esse é o objetivo mesmo, é para testar as funcionalidades. MVP é mínimo produto viável. Né? A gente tem, às vezes, projetos muito grandes. Isso vale muito para RH. A gente quer desenhar aquele processo interno perfeito, lindo e maravilhoso. Até a gente conseguir fazer isso, já passou um momento. Né? E, às vezes, não era tudo aquilo que as pessoas estavam querendo ou precisando. Era uma entrega menor. Mínimo produto viável é qual é a menor parte funcional que você pode entregar. Então, daqui a pouco eu tenho um curso de formação de 2 anos. Eu vou esperar ter tudo pronto? Não, eu vou entregando os pequenos pedacinhos. Porque isso me permite o quê? Testar. Ver com o meu cliente. Está valendo ou não está valendo? Né? A Paty mandou aqui isso, dica para redesenho de uma determinada área. Exatamente. Em vez de refazer daqui a pouco toda a indústria, você vai por uma célula, você faz um protótipo numa célula, ou você começa por uma pequena área fazendo um MVP. Ok, se eu mudar essa célula aqui, deixa eu ver como funciona. Né? Eles estão falando exatamente disso, Paty, aqui, de como fazer essas mudanças. E o POC, que é a prova de conceito. MVP e POC são siglas em inglês, por isso que não combina direitinho. Né? O que é a prova de conceito? É você ver se funciona. Não é? Eu fui desenvolver um treinamento para um parceiro, né, um treinamento totalmente remoto, né, totalmente assíncrono. E aí era a primeira vez dele, primeira minha vez, eu digo, eu já fiz algumas coisas, mas não nessa intensidade. O que eu peguei e fiz? Gravei 2 vídeos, né, de 2 jeitos diferentes, e mandei para ele. Né? Eu odiei os vídeos que eu gravei. Simplesmente odiei. Mas eu não disse nada. Né? Mandei para ele, ele veio todo educado, dizendo, olha, veja bem, assim, o conteúdo tá legal, mas podia ser de uma forma diferente. Eu digo, legal, posso te dar a minha opinião? Ele, pode, eu odiei. Então, assim, foi uma prova de conceito que a gente fez. Né? Com base naquele experimento que eu tive, que eu fiz 2 vídeos curtinhos de 10 minutos cada um, né? A gente conseguiu montar a estrutura para eu fazer 5 horas de gravação. Imagina se eu tivesse feito 5 horas de gravação, 5 horas de gravado, já é pronto, que leva muito mais tempo do que isso para fazer. Né? Então, assim, é a gente poder pensar, testar protótipo, né? Ver o mínimo produto viável, a menor parte funcional que a gente pode entregar e fazer as provas de conceito. Tá? Faz o teste. E, Paty, outra dica também é conversa com quem entende. E quem entende é quem está lá sentindo o calor da máquina. Tá? É quem está lá escutando a reclamação do cliente. Essas são as pessoas que entendem. E a inteligência do profissional está em poder ler e fazer as perguntas certas. Né? Porque é um mundo de perguntas. E, Paty, me disse se ajudou. Né? Isso é um pouquinho do que vem por aí. Muito interessante. Acho que a conversa voou, né? A gente já está com o finalzinho da live aqui. Foi um prazer, terça-feira, te receber aqui nesse bem falar sobre e fazer esse evento aqui, falando aqui ali, foi muito gostoso. Para mim foi uma experiência muito boa. Obrigado, né, por trazer essas ideias inovadoras sempre para a gente poder acrescentar valor e chegar a mais pessoas, né? Acho que foi muito importante. Agradecer as pessoas que ficaram conosco aqui até agora. E até se quiserem mandar a última consideração aqui, a gente já está encerrando. Ótimas dicas, disse a Ania. Vou botar aqui no ar para a gente no Facebook. Quem está no Facebook está vendo a dica, a fala da Ania, porque lá no Facebook você consegue fazer esse recurso. Aqui no WhatsApp a gente vê todo mundo junto aqui ao mesmo tempo. No Insta. A Paty disse aqui que ajudou, né? A questão de conversar com as pessoas envolvidas, né? Que ajudou legal, Paty, que ajudou. Bom ter você aqui, né?
Tá no Face, ótima dica, Cibele. Me fez relembrar algumas coisas, trouxe a Anne. Então, obrigado a todos vocês, né, Cibele, que ficaram conosco, nos ouvindo aqui, ouvindo esses esclarecimentos. Eu acho que é bacana. Fica gravado, quem não pôde assistir, também quer ver lá o comecinho, como é que foi, entrou só depois. Fiquem à vontade, assistam, compartilhem, mandem para os seus amigos. A gente agradece muito, muito obrigado, Cibele, né? Lembrando tem mais aqui, ó. Chegou mais uma pergunta aqui, ó. Olha. Ótima live, quando é a próxima? Pergunta a Priscila. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente está de volta e a gente vai falar sobre anticarreira. Vai ser muito legal. Terça-feira que vem. Vamos falar sobre anticarreira, vamos ter um convidado especial, vai ser bem gostoso. Esperamos todos aqui às 7 horas da noite também, tá bom? A gente chegou aqui mais um recadinho do Thiago. Obrigado, Thiago, por estar aqui. Cleide chegou tarde, Cleide, mas vai estar gravado. Gustavo disse que é show também. E, pessoal, né? Mandem pra gente o que vocês acharam, se foi legal, se não foi legal, o que dá para melhorar. Põe nos comentários, manda no inbox, né? Manda aí pra gente que a gente quer saber, né? A gente quer saber, é show, estar em mudança, tá vendo um monte de coisa, né? Bacana, bacana. Vai, devolvo pra ti, senão eu vou ficar falando aqui. Imagina, tá uma delícia, só porque o Insta daqui a pouco derruba a gente, então a gente tem que dar o tchauzinho mesmo. Lembrando que é uma realização da BRH Blumenau, esse evento, né? A patrocinadora e mantenedora da BRH Blumenau é a DLB Tecnologia e os nossos apoiadores de gestão, Garcia Contabilidade, abraço para vocês da DLB e da Garcia, sempre com a gente, todos os nossos parceiros, você que nos assiste da sua casa, que está aí onde você estiver, porque a tecnologia trouxe isso, né? Levou a Cibele a muitos lugares, onde a gente precisar, a gente tem ela aí, né? Gratidão, Cibele, um grande beijo para você. Beijo para os nossos colegas do Face, do Instagram, e a gente deixa gravado aí, tá bom, Ci? Tá bom, querido. Muito obrigada. Parabéns pela condução. Obrigado por ter aceitado esse desafio de fazer essa loucurada toda, né? Tamo junto, tamo junto. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu encerrar aqui. Isso. Já vamos encerrar. É muito botão para clicar. Vamos encerrar no Face, então? Encerrando no Face. Vamos encerrar no Face. Tchau, Face. Agora o Instagram. Vamos encerrar no Instagram aqui. Aí, tchau, Instagram.